Entre Imagens e Palavras, episódio 6. Tema de hoje, Curitiba no século XXI, modelo global. Galera, sabemos bem, né, voltando nessa ideia de Curitiba como uma cidade modelo e agora visualizando as questões mais atuais, né? A gente está falando agora de século XXI, né? Hoje ela é reconhecida no mundo todo, então assim, inclusive há quem diga que virou a capital do rock, porque o que está vindo de show ultimamente não é brincadeira, tá? Verdade. A gente teve uma vez o fechamento da Pedreira Paulo Leminski lá em 2008, né? Teve uma petição popular para que pudesse voltar a abertura da pedreira, voltou e hoje ela tá com tudo. Tem muito show, tem muito evento lá, em outros locais também, né? Então Curitiba tem é uma cidade hoje que está em movimento, assim, eu diria que muito mais do que, assim, né? Pensando em tempos antigos, né? Até mesmo da nossa adolescência, ela tá muito mais viva hoje, eu acredito, tá? Uma verdade. percepção que eu tenho, não sei se o Danilo tem também. Não, é verdade. Certo? E hoje é reconhecida no mundo todo, não só pela inovação urbana, né? Mas também pelas transformações atuais, né? A gente sempre enxerga o passado, né, como a cidade modelo, como a gente já falou aqui, mas hoje ela também é reconhecida como isso, né? Ela tem os seus desafios, mas ela ainda se mantém como essa cidade modelo, né? Segundo a prefeitura, a cidade ela já recebeu prêmios internacionais de sustentabilidade e mobilidade e continua sendo exemplo para outras capitais do país. No século XXI, inclusive, a tecnologia ela ganhou espaço na cidade e, segundo registros oficiais da prefeitura, Curitiba busca investir constantemente em transformação digital, serviços online, cidades inteligentes. E eu realmente, um desses aspectos que eu acho que são muito válidos é, por exemplo, se você não tem um plano de saúde e depende, né, do Sistema Único de Saúde, a prefeitura ela disponibiliza um aplicativo onde você consegue agendar exames, agendar consultas. Isso é muito, muito bacana porque diminui filas e, ao mesmo tempo, otimiza, né, o trabalho, principalmente quando você tem ali uma situação que não chega a ser uma situação de emergência. Então você consegue agendar uma consulta, um exame, isso é muito bacana. Você consegue ver os exames, o resultado também pelo aplicativo, né? Não precisa mais do... Claro, né? Ainda as pessoas vão lá, pegam um papel, né? Mas hoje você consegue ver quase em tempo real o resultado também saindo. Eu acho bem bacana isso, né? E o que eu acho legal também, né, que além dos aplicativos, como o Danilo falou, de saúde e outros serviços, né, a gente tem aplicativos também para transporte, né, eu acho isso bem legal, porque você consegue ver teu saldo, né, você consegue verificar a linha de ônibus, o itinerário, né, você consegue ver para onde o ônibus vai, isso é inovador, isso eu acho bem legal. Você tem também, como a gente já falou, o prontuário eletrônico, né, na questão da saúde, então você consegue ver teus exames, consegue marcar consulta, né, e a gente vê ali projetos na gestão da cidade, né, como que até nós, assim, cidadãos, podemos contribuir de alguma maneira, né, então a gente consegue pela internet hoje, né, até nas redes sociais, até falar mesmo com a prefeitura, a gente consegue ter esse contato hoje maior com o órgão que é maior, que nos representa, né, que é a prefeitura. Então a gente consegue hoje ter um contato mais próximo através desses aplicativos, né, através desse projeto de gestão que nós temos hoje. E outro aspecto que é muito interessante em relação à cidade são as ruas da cidadania, que representam para as populações dos bairros e mesmo na região central o acesso a diversos serviços. Isso é muito, muito bacana porque descentraliza e desburocratiza o acesso da população a serviços como tirar identidade, o próprio cartão transporte. Na Rua da Cidadania Central, ali na Rui Barbosa? Praça Rui Barbosa, Isso. você tem um restaurante popular. Exato. Tem a feirinha ali dentro da Rua da Cidadania. Quem mora aqui pelos lados do Cajuru, nós temos a Rua da Cidadania do Caponembuia, que inclusive nos finais de semana, em alguns finais de semana, recebe eventos culturais. E o próprio local fica cheio de pessoas ali andando de patins, as crianças brincam no parque, tem uma quadra, os jovens eles jogam bola, é muito bacana, é muito legal, né? Você ter essa descentralização no acesso aos equipamentos públicos da cidade.
E isso contribui, né? Você veja, né? Como você falou ali, traz os eventos, né? Traz ali, enfim, uma gama de serviços, além também dos esportes, né? Porque o esporte também é uma coisa que, volta e meia, eu tô vendo coisas assim que sai muitos eventos de esporte, muitos esportistas, né? Ganhando medalha por aí e tudo mais. E isso contribui, veja, para a questão cultural da cidade, né? Ela já é conhecida pela sua cultura, né? Muito enraizada. E isso contribui para a sua cultura. Hoje, Curitiba, por exemplo, abriga festivais. A gente tem, eu falei para os alunos esses dias em sala de aula, a gente estava falando sobre cultura de massa, né, que é a cultura que a gente tem mais acesso hoje, né, com a música, com o cinema. É o que a gente, assim, a rede social e a internet é cultura de massa, né? Então a gente tem acesso a muita coisa hoje, a gente está envolvido com bastante coisa. E uma coisa que também fez parte da cultura de massa, ainda faz, na verdade, é o teatro. Então tem festival de teatro. Os alunos às vezes até pensaram, mas tem teatro ainda? Tem teatro, tem circo, né? Então são coisas que basta você procurar que tem. Então, acho que no mês de março, se não me engano, sempre tem o Festival de Teatro de Curitiba, que atrai, né, muitas, às vezes vem assim, espetáculos internacionais, tem espetáculos de rua, certo? Então é muito interessante, né, esses festivais. As feiras gastronômicas, a gente conhece a Feirinha do Largo, né? Maravilhosa. Feirinha do Largo da Ordem, todo domingo tá lá. Feirinha do Osório. Feirinha da Osório, né? Nas estações ali do ano, né? No inverno tem a feirinha de inverno, às vezes tem uma feirinha de Páscoa, uma feirinha de Natal, sempre na Osório, né? Então a gente tem. E assim, as feirinhas locais também. Você vai nos bairros lá, sempre tem uma feira de orgânicos, né? Passeio público todo final de semana, né? Tem Exatamente. ali. Tem os orgânicos ali também, então você tem bastante coisa legal, né? E eu acho legal também os projetos sociais. A gente tem aí o projeto da FAS também acontecendo o tempo todo, né? Fundação de Ação Social de Curitiba. A gente vê essas questões sociais acontecendo também. Então, veja, ela abrange uma série de questões que só a cidade de Curitiba a gente consegue ver, é perceptível, né? A gente vai na rua, a gente consegue ver essas coisas acontecendo. Verdade. E segundo a própria Fundação Cultural de Curitiba, iniciativas como o Festival de Teatro e outros programas de formação artística levam cultura para diferentes bairros. E um outro aspecto que eu acho interessante é que Curitiba também resgatou a ideia do cinema de rua. Isso. Nós temos hoje em Curitiba 2 importantes cinemas de rua. Para quem não gosta muito de ir em shopping, porque é muito gasto, muito agito, Curitiba ela oferece cinema de rua. Tanto o Cine Passeio, que fica próximo ao passeio público, quanto a sala do Cine Guarani, que é ao lado do terminal do Portão. Olha só. E ali você tem acesso não só a filmes mais, né, populares, assim, filmes de heróis, esse tipo de coisa, mas você também tem a oportunidade de assistir obras nacionais, inclusive, né, um outro aspecto legal. Curitiba também está se tornando um roteiro, um destino, né, para diretores, realizadores do cinema nacional que vêm para cá lançar as suas obras. Isso é muito bacana, né? É mesmo, eu gosto bastante, né? A gente vê no Oscar, né, o pessoal torcendo pro filme lá, reunidos ali, né, no Cine Passeio. Foi bem legal, né? Então tem essa gama de coisas legais também aqui em Curitiba que eu acho fenomenal. E vejam, além de olhar para frente, Curitiba busca resgatar a sua história. Inclusive, uma anedota rápida, quando você falou do cartão transporte, eu lembrei que na adolescência, quando não tinha um cartão transporte, era ficha. Era ficha. De transporte. Eu costumava trocar por horas jogando Super Nintendo ou PlayStation 1 na locadora. Aí eu lembrei dessa, quando você falou do cartão. Isso também, né? É um elemento tão curitibano quanto a Vina, o Penal, a Capivara. A Japona. Então eu também tinha as fichinhas, às vezes eu trocava por mercadoria mesmo, né? Eu lembro que, assim, minha mãe dava fichinha, troca trocar aqui por dinheiro, tenta trocar por alguma coisa. Então era moeda de troca, né? Até vi o cartão transporte, que foi uma inovação naquela época, né? Então foi algo fundamental para nossa cultura também. Isso assim, faz parte da tradição curitibana, né? Bem massa. E a prefeitura, ela destaca, né, que nesse processo de manutenção da sua tradição,
ela busca a restauração permanente de prédios antigos e a preservação de espaços de memória importantes para a cidade, como o Paço da Liberdade e o Teatro Paiol. Inclusive, aqui é uma sugestão. Se vocês tiverem ali, né, seus pais, estiverem, né, tempo livre, querem fazer um passeio, passeie pelo centro da cidade. O centro da cidade, ele te traz informações de uma história muito rica. Tá? Sim, concordo. Eu acho legal também. Bacana. Eu gosto de, às vezes, assim, faz sempre eu vou no centro, mas quando eu vou, eu acho muito bacana prestar atenção, né, nas construções, né? E assim, o centro da cidade é muito vivo, né? Exatamente. Assim, ele não para, né? Você vai final de semana ali no calçadão da 15, ele é vivo. Né? Você tem as lojas, você tem, né, os espaços urbanos, você pode, enfim, fazer tanta coisa legal ali que você perde, assim, você nem vê o tempo passado. E tão legal que é, e tão vivo que é o centro de Curitiba. Eu lembro na minha época de criança que hoje eu acho que não tem. Já teve até alguns projetos, mas na minha época eu lembro que sábado era um dia a gente sair com a minha mãe e tinha lá um momento em que a gente podia pintar. Eles deixavam tintas ali, papel craft e a gente pintava. No calçadão da 15. Bondinho. Perto do bondinho, né? Que já é também um patrimônio nosso, né? Exatamente. Então eu pintava, fazia desenho ali, né? Era muito legal. Teve até um projetinho que voltou, mas aí não ficou mais. Então isso também fez parte, né, da nossa cultura como um todo, né? Bacana, né? Isso mostra que a cidade, ela é como um organismo vivo, né? Sim. Ela é Curitiba, apesar, né, de certos estereótipos de uma cidade, uma população fria, uma cidade provinciana, é uma cidade que te traz uma riqueza histórica e cultural. Inclusive, né, se você pesquisar, existem pessoas e grupos que organizam passeios guiados. Pra vocês terem uma ideia, para quem gosta de aventura, tem até passeio noturno guiado no cemitério da cidade. Cemitério municipal, que é muito bacana. Muito bacana mesmo, né? Quem quiser, fica a coragem e o convite também, né? Pra quem quiser ir, né? Tudo isso que o Danilo falou, que a gente comentou aqui, né? Enfim, da preservação, né, também desses espaços, que é muito importante, né? Acho que o mais recente espaço que eu vi, que foi restaurado, talvez, né? Não sei, mas foi o Paço. O Paço passou por uma modernização. Sim. Assim, faz tempinho já, tá? Mas, assim, fundamental, e hoje tem café, tem espaço literário, é fundamental aquele espaço ali também, né? E é um jeito de mostrar que tradição e modernidade podem se andar juntas, né? Eu acho que quando você está falando de cidade, a gente tem que preservar, sim, o nosso passado, mas olhando também para esse futuro que já está aí ou que vai vir, né? Então é fundamental que a gente faça esse olhar. O olhar do historiador é esse, né? A gente tem um olhar muito no passado e a gente verifica o presente. Então, tudo que a gente tem no presente hoje é reflexo de um passado que já houve, que já aconteceu, tá? Do passado indígena até a cidade digital, né? Então, a gente tem lá o indígena, né? Enfim, com a erva mate, com o pinhão, com a palavra, com o vocabulário, né? Exatamente. E esse digital hoje, né? O cartão transporte, hoje nem precisa de cartão transporte, o cartão débito e crédito, você pode passar na catraca. É legal também, é uma inovação, né? E Curitiba, a gente vê que ela se reinventa, e ela se reinventa muitas vezes. E isso nos deixa uma reflexão importante, porque precisamos pensar como é possível garantir que esse modelo global seja também um modelo justo, democrático, inclusivo e humano? É a reflexão que fica, a gente tem que sempre pensar nisso, porque é muito legal ver o projeto acontecer, ou às vezes está só no papel, e aí? Qual que é a nossa missão também enquanto cidadão, né? O que a gente tem que fazer? Cada também. Um de nós é responsável pela cidade que nós vivemos. Exatamente. Então, sendo responsável por todas as questões, a gente tem que também cobrar, né, mais ações, quem sabe em sala de aula, né, promover projetos que, enfim, transformem a cidade de alguma maneira, né? A gente já fez algumas coisas, foram bem interessantes. Quem sabe algum projeto não possa surgir aqui no modelo e que seja referência para a cidade daqui a algum tempo. Tá? E também conhecer a política da cidade, conhecer os projetos que o poder público traz para a cidade, cobrar, participar. As redes sociais estão aí e nós temos esse papel como cidadãos também.
lutar para que a nossa cidade seja inovadora, sim, com certeza, mas também seja justa, democrática e saiba proteger o meio ambiente para as futuras gerações. E é aquela coisa, se a gente quiser continuar sendo referência, como é colocado, né, a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, quem sabe, né, fazer com que por muitos e muitos anos Curitiba seja essa referência para todos nós, né, e que para as próximas gerações também. Então, fica a dica aí para os nossos alunos, né? Pense na sociedade, pense nas políticas públicas, né? E como que você pode contribuir para esse futuro que vai chegar aí daqui a pouquinho. Beleza. Pessoal, eu, professor Danilo, gostaria de agradecer a vocês, né? Nossa jornada pela história de Curitiba, agradecer ao professor Marcelo, agradecer o Guilherme. Foi muito bacana a gente fazer esse breve apanhado, né, da história da nossa cidade. Eu espero que, né, isso desperte em vocês uma curiosidade, porque muitas vezes em sala de aula a gente não tem, assim, tempo suficiente para poder... Você se preocupa tanto em falar sobre história mundial, mesmo história do Brasil, mas acaba relegando um pouco, né, a história da sua cidade. E o meu objetivo é que, através, né, desse podcast, você possa, né, despertar a curiosidade e conhecer um pouquinho mais a cidade em que você vive. A nossa cidade, ela respira história, respira cultura, respira tradição, e o meu objetivo é que vocês possam, né, conhecer um pouco mais sobre essa cidade, né? Quanto Curitiba é uma cidade maravilhosa, é uma cidade diversa, mas também é uma cidade que prima pela tradição, pela história. Perfeito. Eu agradeço também o Danilo, né? Agradeço o Guilherme também, toda a galera do modelo também, que fez convite, né? A gente tá podendo trocar também não só falar de história, né? Não só poder falar também de algo que a gente conhece, mas assim, a gente veja que a história de Curitiba também se mistura com a nossa história, né? Então, poder mostrar para vocês, né? Para a comunidade escolar, para os alunos que nós também somos agentes da nossa própria história, né? Então, se a gente enxerga a história de Curitiba, que a gente gostaria de, que o Danilo falou, poder ter mais tempo até mesmo de falar sobre, né, dessa história regional, mas a gente pode, enfim, sempre trocar ideia no corredor ou em algum outro momento, né? Fazer com que isso seja parte também da nossa vivência, né? Então, a história de Curitiba, ela tem que estar presente sempre na gente, né? Despertar, como o Danilo falou, a curiosidade, buscar saber mais sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Eu acho legal também, né, a gente pensar por que existe o estado paranaense, por que o do nome, enfim, das fronteiras, né? E eu acredito que é isso, né? A gente fazer essa reflexão sempre, pensar sempre a história é fundamental e nos torna, eu acredito, cada vez mais humanos. E se você gostou, né, desse podcast, dessas discussões, né, se quiser uma segunda temporada, deixa aí nos comentários, a gente pode, quem sabe, né, fazer um novo roteiro, pensar em coisas mais interessantes, né, temas. E deixe sugestões, se você gostar aí de alguma coisa, faltou alguma coisa aqui, por que não fala, sei lá, né, enfim, né, das questões culturais, às vezes tem lá um evento coreano, um evento japonês, alguma coisa que o jovem gosta, né, coloque, deixa nos comentários, a gente pode fazer um episódio sobre. Você tem que engajar também, tem que pedir para nós aqui e a gente vai, quem sabe, atender o seu pedido. É isso aí, pessoal. Curte, comente, compartilhe. Certo? Obrigado. Valeu. Até mais. Até mais.